Boa noite, pessoal da turma da PM do Rio de Janeiro. Hoje eu vou entregar para vocês a sua planilha de acompanhamento da mentoria. É aqui que você vai colocar as suas horas de estudo, as questões feitas, as matérias feitas, para que eu possa acompanhar de perto e de maneira individualizada cada um de vocês. Então, como eu vou mandar para vocês antes do tempo de começar o curso, eu abri esse vídeo aqui de uma maneira rápida, sem muita produção, para explicar como você vai usar a sua planilha, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é a sua tela principal, e aqui você consegue ver as matérias que caem no seu concurso. Você consegue ver desse lado aqui quantas questões caem por matéria, né? Então, português cai 10, matemática básica 10, direitos humanos 10. Desse outro lado aqui, você tem o seu ciclo de estudos. A gente ainda vai falar sobre ciclo de estudos, mas, resumidamente, a gente não vai trabalhar com grade de matérias. Na segunda-feira você vai estudar tal matéria, porque isso não funciona para quem tem uma vida corrida. Às vezes a gente não consegue terminar certas matérias e aí tem que pular ela para ir para a próxima, isso gera confusão. Então a gente vai trabalhar com horas por matéria. Então separei aqui para você das matérias mais importantes para menos importantes, quantas horas você vai estudar por dia. Português, que é uma matéria que tem 10 questões, você vai estudar 2 horas por dia. Nosso cronograma para todo mundo da turma começa a partir de 2 horas por dia. Então, o dia que você for estudar português, se você só for estudar 2 horas, você vai fazer 2 horas de português. Se você for estudar matemática, vai fazer 2 horas. Direito administrativo, 1h30. Caso você tenha muita dificuldade para ficar 2 horas estudando, a gente vai adaptar isso daqui e fazer ciclos menores. Porque quando a gente diminui o tempo de estudo de uma matéria específica, a gente consegue ter maior concentração e quando passa para outra matéria, a gente consegue recuperar o nosso desempenho. A gente vai falar sobre isso na aula de ciclo de estudo, né? E de desempenho. Mas vamos começar assim. Caso alguém tenha dificuldade, vocês falem comigo, que aí eu altero a planilha aqui para vocês proporcionalmente e a gente diminui a carga horária de cada matéria. Aqui é um gráfico sobre as matérias, né? A mesma coisa que está lá em cima, só que aqui um gráfico mais fácil de enxergar. Aqui do lado, a gente tem uma segunda planilha, nesse rodapé, chamado gerenciamento. Aqui na planilha de gerenciamento é onde efetivamente vai estar o seu cronograma de estudo. E aqui eu separei o seu estudo baseado em estatística de prova. Eu peguei os últimos 5 anos de prova da FGV e vi o que mais caía dentro de português. Então, a gente sabe que em português nós vamos ter 10 matérias. Vamos ter 10 questões. E aqui nós temos 15, 16 matérias para estudar. Porém, interpretação de texto, de 5 anos, tinha lá 15 mil questões, vamos supor, eu não lembro quantas tinha. Mas aí 34,98% dessas 15 mil questões eram de interpretação de texto. E a gente não pode passar por português sem ver interpretação de texto. Por isso ele começa em primeiro lugar. Porque como a gente vai trabalhar revisões ao longo do cronograma, se a gente coloca a interpretação de texto em primeiro lugar, a gente revisa ele mais. E como é a matéria que mais cai, a gente chega mais preparado na prova porque revisou mais. Isso é muito importante. Não pular a ordem das matérias, tá?
porque elas foram separadas por ordem de prioridade. Algumas matérias, algumas vezes você vai ver aqui, que elas possuem uma porcentagem alta, tá? Elas possuem uma porcentagem alta, mas estão embaixo. Por exemplo, crase e acentuação. Está embaixo de regência verbal. Contudo, regência verbal é necessário para crase. Regência verbal, regência nominal, por isso que está embaixo. Porque você tem que estudar uma matéria e depois a outra. Isso daqui eu ainda vou separar, tá? Crase, acentuação. Essa planilha era para estar pronta dia 28. Eu adiantei um pouco para você já poder ir estudando, mas ao longo desse percurso a gente vai melhorar essa planilha ainda. Ainda tem bastante coisa aqui para fazer. Então a gente tem um tópico, que são as aulas. Como a maioria de vocês não tem um curso específico, eu já separei por aulas do material que eu vou mandar para vocês. Aqui é a disciplina, incidência em prova. O status é quando você estudou aquela matéria. Então, se você estudou aquela matéria, você vem aqui e coloca OK. Da próxima vez, quando você revisar essa matéria, você vai colocar aqui quantas questões você fez dessa matéria. Fiz 20 questões. Acertei 18, errei 2 e não deixei nenhuma em branco. É assim que você vai preencher. Sua porcentagem nessa matéria está 90%. E aí você vai colocar nessa última aba aqui quais questões você errou, para da próxima vez que você revisar, você voltar nessas questões. Por exemplo, errei a questão 2, errei a questão 12. Beleza. E aí você desce aqui e você vai ver suas outras matérias. Matemática, RLM, noções de direito. Nessa terceira aba, terceira planilha, nós temos os simulados. Essa planilha, a gente vai registrar resultados de simulados. As matérias que foram feitas, isso daqui vai ser mais eu que vou preencher, tá? As matérias que você fez no simulado, quantas questões tinham, quantas você errou, quantas acertou e quantas deixou em branco. E nessa última planilha, controle de horas, você vai ver aqui a sua carga horária diária. Nesse caso, a gente está na planilha do Rafael, e ele escreveu lá no formulário dele que tinha 2 horas por dia para estudar. Eu coloquei aqui 2 horas de segunda a domingo. Ah, mas vai estudar domingo? Você pode não estudar domingo, tá? Mas se você só tem 2 horas para estudar, você deveria aproveitar o seu domingo, porque a carga horária é bem baixa, tá vendo? São 14 horas na semana. Não é uma carga horária alta, mesmo estudando domingo. Então, se você estuda menos durante a semana, no final de semana, você tem que fazer pelo menos 2 horas aí, ou compensar com um tempo a mais. Eu indico isso. Eu indico que você faça pelo menos 2 horas por dia, de segunda a domingo. Não uma carga horária pesada, tá? Dá para fazer e gera muito resultado. Procura manter pelo menos 14 horas de estudo na sua semana. Se você tem menos tempo durante a semana, procura recuperar esse tempo no final de semana. E aqui você vai colocar, ó, a gente vai montar aqui semanas, né? Eu ainda não coloquei semanas aqui, mas vai estar qual é a semana. Por exemplo, semana do dia 22 ao dia 29. Quantas horas eu estudei nesse dia? Pô, não consegui fazer, fiz 1h30. Você vai colocar aqui. E a gente vai acompanhando, tá? Essa planilha vai ser compartilhada comigo. Aqui no final está te dando a porcentagem de quantas horas você estudou naquele dia. Essa planilha vai ser compartilhada comigo e com o aluno, porque ela é individualizada.
e é por aqui que eu vou fazer o acompanhamento de vocês.